eu vou falar, meu nome é Fabrício Benevenuto, eu vou falar sobre computação social, né? Bom, primeiro, a gente vive um momento, né, que é uma mudança de perspectiva da web, né? A web antigamente, né, até poucos anos atrás, né, a web era praticamente um conjunto de documentos estáticos. Poucas pessoas criavam conteúdo e uma grande maioria, né, que simplesmente consumia esse conteúdo. Né? Então, a metáfora aqui é como se a web, de alguns anos atrás, era como se fosse uma biblioteca, onde poucos criavam conteúdo, né? E uma grande maioria só consumia. E a web 2.0, né, a gente já tem a presença onde as pessoas criam conteúdo e elas mesmas consomem conteúdo. Então a gente tem uma grande maioria, né, as redes sociais são isso. Imagina uma rede social onde ninguém posta nada, ela não existe, né? Então você não simplesmente consome, né? Todo mundo cria o próprio conteúdo. Aí existe uma presença, a metáfora da web 2.0 já seria lá, as pessoas vendo elas mesmas no telão, quer dizer, elas mesmas são conteúdo, né? Bom, redes sociais são muito complexas, né? Então o grafo, né? Imagina o grafo do Twitter, né? Imagina o orgulho desse cara, poder chegar lá e falar, olha, nosso sistema tem 1 bilhão de usuários, né? Então isso, 240 bilhões de fotos, né? 1 trilhão de conexões. Então os números são muito exagerados, né? Então os números, o conteúdo que é produzido no YouTube, o conteúdo que as pessoas colocam no YouTube em cerca de 10 dias seria suficiente para cobrir tudo o que já passou na Rede Globo em toda a sua história. Em 10 dias de upload no YouTube daria para cobrir tudo que foi passado na Rede Globo em toda a história, né? Então, a quantidade de conteúdo disponível é muito grande, né? E com isso, né, então com toda essa transformação e toda essa mudança da web, vem surgindo uma área nova, né, de pesquisa, né, que ela está recebendo diferentes nomes. Computação social é um deles, né? Mas tem gente que se posiciona como um cara de Network Science, né, ou Social Computing seria o nome, né, no inglês. O que mais? Computational Social Science, Social Network Analysis, né, Social Media Analysis. Vários desses termos em diferentes lugares, né? Várias conferências importantes da computação, colocando nos seus call for papers, nas suas chamadas de trabalho, né, o tema redes sociais. Se você pegar as flagships dos principais Special Interest Groups da CM, né, esses SIGs, né, SIG-IR, né, SIG-IR, SIGMOD, SIG-KDD, todas elas, você vê lá, Social Networks ou assuntos relacionados a Social Networks na chamada, né? As conferências brasileiras também, né? SBRC tem, SBBD, né, que é de banco de dados, Web Media, IHC, e por aí vai. Então são diferentes perspectivas, né? Diferentes áreas de pesquisa abordando um único tema, né? E lá começa agora a surgir algumas conferências específicas do tema. Surgiu uma agora da ACM, que é o COSNE, né? Uma conferência sobre Social Networks, né? Aqui no Brasil a gente criou o Brasnan também, né? A Jonice que criou, né? Eu estou organizando agora o Brasnan. Bom, então o que vem acontecendo é que cientistas com bastante inclinação matemática, né, às vezes, né, cientistas da computação, começam a abordar, às vezes, o problema da sociologia, o problema da psicologia, num contexto quantitativo agora. Essa é uma frente de trabalho, né? Porém, né, sempre com viés também de criação de modelos, de criação de algoritmos, né? Então tem um cara que chama John Kleinberg, que seria aí um dos caras da computação hoje mais influentes aí no momento, que ele deu uma entrevista na Nature, né, o link está até aqui nas transparências, depois eu disponibilizo isso no meu site, e ele falou, eu percebi que ciência da computação não é só sobre tecnologia, é também um tópico de humanas. Então, quando um cara desse falou um negócio assim, né, tópico de humanas, como assim, né? Eu vou mostrar aqui o porquê, né? Deixa eu dar um exemplo, falando do experimento do Milgram. Esse experimento foi feito em 67. Né? O Milgram, inclusive, ele é até mais famoso por outro tipo de outras pesquisas que ele fez, um pouco mais até chocantes. Esse cara foi muito bom, né? Ele fez esse experimento
que é o experimento dos 6 graus de separação. Muita gente já deve ter ouvido falar disso aqui, né? Só para... O que ele fez? Ele mandou cartas, né, de Nebraska para Boston, e ele pedia para as pessoas passarem essa carta para alguém que eles conheciam, né? E anotava na carta o nome das pessoas para poder ter uma ideia, para poder ter uma noção de qual foi o caminho percorrido, né? Então muita carta não chegou no destino, mas as que chegaram, ele foi lá e mediu a distribuição. Ele estava querendo verificar essa ideia de mundo pequeno, né? A gente fala, esse fenômeno, né? Que mundo pequeno, né? Que coincidência, que mundo pequeno. Ele queria verificar se realmente o mundo era pequeno, como é que eram as conexões das pessoas, enfim. E aí, o experimento dele foi esse. Ele mandou cartas de um local só para o outro, né? Escolheu alguns alvos e era um alvo. Ele tentava ver se ele conseguia atingir aquele alvo, né? E ele conseguiu em várias situações. Essa aqui é a distribuição, olha lá. No total, né? A maior parte estava abaixo de 6 passos, né? Por isso ficou conhecido como 6 graus de separação. A maior parte chegou dando menos de 6 passos, né? Então a gente vê evidências do fenômeno em vários locais, né? Orkut, eu achei umas comunidades, BH é um ovo. É só uma instância do problema aqui, né? BH é um ovo, já ouviram falar disso aí, né? Tem mais, tem BH é um ovo de codorna, né? Menor ainda. Tem outro que é o de BH é um ovo de codorna anã, né? O problema aparece em vários pontos aí. Bom, mas o que é interessante é que veja só, agora já com o uso de e-mail, né, em um artigo na Science, em 2003, resolveu reproduzir esse experimento, porque o experimento ele é limitado. Como toda pesquisa empírica, né, você verifica uma hipótese, mas você nunca prova, né, você obteve evidências com aqueles dados, certo? Né, diferente da matemática, o cara vai lá, provou, está aprovado, acabou a conversa, né? Aqui não, ele obteve evidências dessa ideia, né? Dessa teoria toda, ele embasou com alguns experimentos, mas é limitado, ele tinha um único alvo. Então o pessoal falou, vamos fazer um experimento em maior escala, vamos mandar e-mail. E aí eles mandaram para o mundo todo e tal, escolheram alvos diferentes locais, reproduziram a coisa em larga escala. O problema é que e-mail ele fica parecendo spam, né? A coisa se perde, mandaram muitos e-mails, não sei se eu tenho os números aqui, ó, mais de 60 mil participantes, 24 mil sequências, só que só 384 chegaram realmente ao destino. Das que chegaram, é um problema quase de roteamento, né? Você manda, né, a mensagem fala, manda para o que você acha que vai conhecer melhor o alvo, né? Então vamos supor, o alvo está lá na Europa, você manda para alguém que você conhece, que tem um contato lá, que foi lá, que tem parente lá, enfim, você manda para essa pessoa, para ela já vai estar na Europa, já está já atravessou o mar, né? Então, enfim, chegaram só a 384 e obtiveram, né, os caminhos, né, a média de novo entre 2 e 7. Então, a coisa dos 6 graus foi se reforçando, né? Bom, com as redes sociais, se você pega o grafo do Twitter, o grafo do Facebook, o grafo do Orkut, você pode ir lá e calcular todos os caminhos mínimos entre aquelas pessoas e verificar a distribuição daquilo. Então, você não tem que fazer o problema do roteamento. Então, veio um conjunto de pesquisas depois que validou isso daí. Então, aqui eu peguei um artigo do New York Times que estava descrevendo uma delas, 98% dos caminhos no Twitter estavam abaixo de 6 graus. Tá? Tem trabalho recente que fez agora com os dados do Facebook, já bem recente, e encontrou 4 graus de separação. Né? E tem várias propriedades desse gráfico que explica isso, quer dizer, você tem sempre aqueles hubs, né? Aquele cara muito conectado, que estão conectados entre si, é como se eles formassem um caminho rápido. Então, rapidamente você chega num desses caras, você conhece alguém que está conectado a uma rede muito bem conectada, e aí a informação chega ali rapidamente. Né? Então, tem várias propriedades estruturais desses gráficos, tem toda uma linha aí de redes complexas em cima disso. Bom, mas aí voltando à coisa vamos voltar lá na sociologia, em outras áreas, né? Existe um journal chamado Elsevier Social Networks, ele é o quarto maior fator de impacto da área de sociologia inteira. Ele existe desde 1978. Né? Quem aqui não era nascido em 78? Olha aí, a maioria. Né? Então, a gente não pode estudar o assunto e negligenciar anos, décadas de publicações no tema, mesmo que os caras não são da computação, não fizeram quantitativo. Existe muita coisa,
certo? Por isso que a gente tem que dar essa olhada no passado, né? Explicando um pouquinho, né? Como eu falei que várias pessoas entram aí, toda vez que eu tento explicar o que é que a gente faz, eu lembro dessa fábula aqui, né? Dos cegos e do elefante, né? A fábula, a ideia é a seguinte, existem muitas perspectivas diferentes ao abordar o problema, né? Por isso que lembro muito a fábula. A fábula é o seguinte, 6 cegos indianos foram, cegos, não precisa ser indiano não, 6 cegos, né? 6 cegos de nascença foram tentar entender como que era um elefante. Eles foram lá, apalparam o elefante. Cada um apalpou uma parte do elefante, né? A tromba, né? O marfim, o pé, por aí foi. Então, cada um explicou, tinha uma percepção de como que era o elefante. E eles não conseguiam chegar num consenso. Eles, não, é assim, não é assim não, de jeito nenhum. Então, ele tem chifre? Não, ele não tem, por aí vai, né? Então, a mensagem quer dizer é que essas diferentes perspectivas, né, se elas forem colocadas em conjunto, você conseguiria ter uma visão geral de como que é o elefante, né? Mas se cada um ficar ali brigando com a sua perspectiva, não vai enxergar nada. Então, por isso que a gente tem tentado unir um pouco as comunidades, diferentes comunidades, porque a gente data mine, de banco de dados, o próprio pessoal da sociologia, muita gente com perspectivas diferentes. Então, tem sido um tema que tem agregado bastante gente de diferentes áreas para conseguir explorar o assunto, né? Então, a minha perspectiva é a seguinte, eu busco, né, entender, modelar, explorar comportamentos sociais com o uso de bases de dados reais em larga escala, né, extraídas de redes sociais online. E eu uso esse entendimento, né, para a criação, por exemplo, medição e validação de teorias sociais. É o passo aí vamos validar alguma coisa que foi feito no passado e um experimento muito limitado com um conjunto pequeno de pessoas, agora a gente pode quantificar em larga escala, né? Mas eu sou cientista da computação, então eu dou a perspectiva também de vamos criar um algoritmo, vamos criar um modelo, algo que é em cima desse conhecimento que a gente adquiriu. E, por último, eu gosto muito da ideia de vamos criar um sistema. Né? Em vez de ficar ali na simulação, isso funciona e tal. Não, vamos realmente fazer o sistema que funciona, colocar no ar, colocar a coisa, mostrar que ela realmente tem uma aplicação para aquilo. Né? Então, eu vou mostrar um pouco essa palestra, né? Eu vou falar de alguns trabalhos em 3 linhas. E aí eu vou mostrar como que foram vão ver essas 3 direções que eu dou nos meus trabalhos em todos eles, né?